Fala pessoal, tudo certo? Hoje eu vou testar aqui uma série nova no canal, vou ver se vocês gostam e se vocês aprovam. Percebi que muita gente aqui dentro do canal gosta de ler, gosta de livros, não só voltado a finanças e investimentos, mas também outros temas. Então eu me proponho trazer aqui, uma vez por mês pelo menos, o livro que eu li no mês. E nesse caso desse episódio, é o Homo Deus, do Yuval Harari. Antes de eu começar aqui, assiste esse vídeo até o final e depois comenta aqui embaixo se você gostou desse quadro, deixa o seu like para ter certeza que você curtiu esse vídeo, porque como eu disse, é um teste. Se vocês não gostarem, eu paro de fazer. Se vocês gostarem, curtirem, eu vou fazer. Lembrando que essa série ela vai englobar todos os livros que eu leio, seja esse aqui que é mais voltado para uma história da humanidade, seja o que eu estou lendo atualmente, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, seja o que eu vou ler em seguida, que pode ser Harry Potter. Então todos vão englobar aqui e eu vou tentar tirar o máximo de ensinamentos possíveis desse livro e vou mostrar para vocês, e vou passar para vocês. Bom, o livro Homo Deus, ele foi publicado em 2015 pelo Yuval Harari. Ele é um historiador e esse livro ele basicamente explora o futuro da humanidade em questão de imortalidade, em questão de os humanos virarem o que ele chama de super-humanos, que depois eu vou entrar nesse tema. Ele não fala só sobre isso, mas também principalmente sobre as mudanças tecnológicas, sobre o futuro da população e se a humanidade vai conseguir se manter relevante para sempre. Ele fala também sobre um novo tipo de religião que pode ser que venha a existir ao longo do tempo. Enfim, todos esses temas eu vou falar aqui nesse vídeo, que são ensinamentos que esse livro nos traz e pontos de vista diferentes em muitas vezes. Meu nome é Nicolas Marques, mas pode me chamar de Nick. Eu sou assessor de investimentos e educador financeiro aqui pelo canal Dinheiro com Inteligência. Bom, para começar, eu vou falar um pouco do historiador, eu vou falar rápido sobre ele e depois entrar logo no livro. O nome dele é Yuval Noah Harari, ele nasceu em 1976 e ele ficou muito conhecido pela obra Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Eu vou pegar o livro para vocês. Esse aqui é o livro que ele se tornou um historiador extremamente conhecido. Mas não é sobre ele que vamos falar agora. Nessa obra do Sapiens que eu mostrei para vocês, ele fala bastante sobre a história da humanidade, ou seja, os anos que se passaram. E nesse aqui, ele lançou o Homo Deus visando o futuro, estudando o futuro, dando possibilidades para o futuro. Bom, esse livro ele é extremamente atual, por mais que tenha sido lançado em 2015, ele é extremamente atual porque ele fala sobre temas atuais. Inteligência artificial, tecnologia dentro da saúde. E o autor ele analisa formas de como as máquinas podem vir a substituir os humanos, mesmo nós sendo super-humanos no futuro. Ele argumenta que pode ter uma revolução tecnológica e até mesmo biológica para as inteligências artificiais. Porque com as inteligências artificiais, nós nos tornamos super-humanos. Por quê? Porque nós vamos conseguir controlar o ambiente social e o ambiental. E não só isso, como controlar a própria vida. Ou seja, vai depender da gente se nós vamos morrer ou continuar vivendo. Depois eu vou falar mais aprofundado sobre isso. Eu acho bem interessante porque eu li, se eu não me engano, foi em fevereiro esse livro e eu linkei com muitas coisas que existem na realidade que lá em 2015 não existia. Um exemplo gigantesco disso é o ChatGPT, que lá em 2015, quando foi lançado esse livro, não existia e mesmo assim o autor toca nessa ferramenta de trabalho que a gente tem, que é o ChatGPT. Então isso fez para mim o Yuval Harari ter uma certa autoridade sobre o que ele está falando dentro desse livro. Então vamos lá, direto para as principais ideias e argumentos desse livro. O primeiro argumento que eu anotei aqui é que a revolução tecnológica pode levar a uma nova era da evolução humana, no qual os seres humanos podem se tornar super-humanos e controlar completamente suas vidas e ambiente. E agora eu vou discorrer o que eu falei anteriormente. Isso tudo de super-humano, de evolução tecnológica, tem tudo a ver com inteligência artificial, com tecnologia avançando e tudo mais. Ele dá um exemplo bem interessante, que a tecnologia, a inteligência artificial, vai poder criar máquinas que executam tarefas extremamente complexas que, na teoria, só seres humanos poderiam fazer. Por exemplo, diagnosticar novas doenças, criar novos tratamentos, desenvolver novos medicamentos. Tudo isso uma inteligência artificial está cada ano se tornando uma coisa mais próxima de se tornar realidade. E com isso, os seres humanos eles estariam muito mais livres para executar as tarefas mais criativas, mais voltadas à criatividade mesmo, à mente,
Há coisas que um robô, na teoria, pelo menos nos tempos de hoje, não tem. E com isso tudo acontecendo, iria acontecer uma revolução que os humanos seriam chamados de super-humanos. Mas isso, em contrapartida, levantaria muitas questões éticas e morais, pensando nesse sentido de controlar tudo à nossa volta, pensar somente no nosso lado criativo e não tanto mais no nosso lado racional. Então isso, obviamente, se fosse acontecer, haveriam muitos debates. O segundo ponto é a inteligência artificial poder substituir o ser humano em qualquer tipo de tarefa. Que isso a gente está vendo que está sendo cada vez mais realidade, na verdade. Quanto menos as pessoas se autodesenvolvem, mais a inteligência artificial toma conta daquele trabalho que essa pessoa desenvolve. Então, o ideal é a gente sempre permanecer em constante fluxo de aprendizado, constante fluxo de conhecimento e constante fluxo de trabalho, aplicar o nosso conhecimento. Porque conhecimento sem aplicar não vale de absolutamente nada. O que o autor fala bastante é que as inteligências artificiais vão tomar cada vez mais conta dos trabalhos que são cada vez mais repetitivos, mais manuais do ser humano. Isso a inteligência artificial é quase certo que vai tomar conta em alguns poucos anos. E cada vez mais as atividades que necessitam da nossa mente, do nosso lado criativo, como eu disse, mais elas vão se destacar, mais os seres humanos vão se destacar e menos eles vão ser substituídos pelas máquinas. Mas tem um contraponto nisso que o Harari ele traz bem claro dentro desse livro, que é o ponto de que no momento que as máquinas tomam conta, vai haver uma consequência para a economia no geral. Por quê? Porque vai ter mais desemprego. As pessoas vão sendo substituídas e vão ficando em casa. Porque muita gente só sabe fazer aquilo que está fazendo de forma manual, de forma repetitiva. E nunca estudou para outra coisa. E é completamente normal acontecer isso. Só que essas pessoas, quando as máquinas tomarem conta, elas vão ficar desempregadas. Isso vai acontecer que vai ter uma maior desigualdade econômica, porque vamos supor, tem uma pessoa que é dono de um maquinário que vai substituir certas pessoas. Quem que vai ganhar dinheiro nessa história? É o dono das máquinas. E não só isso, como ele traz um ponto bem interessante, que é os erros que a máquina pode cometer. Um ser humano hoje, ele tem consequências caso cometa algum erro em seu trabalho. Principalmente, por exemplo, um médico que faz cirurgia. Já se fosse uma máquina no lugar dele, não teria consequência nenhuma e não teria o que fazer. Teria que simplesmente substituir aquela máquina e torcer para dar certo. Reprogramar no máximo e ver se dá certo em outra pessoa. Já um ser humano é completamente diferente. Ele vai ter um track record. No caso do médico, para trocar, para substituir um médico, vai ter que pegar outro médico com mais conhecimento, que se provou durante o tempo em várias cirurgias que nunca deu errado, e aí sim contratar esse médico. Mas no caso das máquinas, não é bem assim. O terceiro ponto e mais interessante do livro disparado foi o que eu mais gostei de ler, que é: a biotecnologia pode permitir que os seres humanos prolonguem indefinidamente suas vidas, tornando a morte uma escolha voluntária. Olha só que interessante o ponto que esse autor traz, e foi algo que de fato eu nunca pensei. Por que ele tem esse ponto de vista? Porque lá atrás a nossa expectativa de vida era 40, 50 anos. Hoje já está em 70 e poucos. Por que depois não vai ser 80? Por que depois do depois não vai ser 100? Por que depois do depois do depois não vai ser 150, 200, 300 anos? Isso pode acontecer, até que eventualmente a morte vai ser uma escolha voluntária de cada pessoa. Só que, obviamente, ele traz o ponto de que se você for escolher ser imortal, você precisa ser de uma elite extremamente privilegiada, porque muito provavelmente o tratamento para isso vai ser uma coisa extremamente cara quando lançado. Outro contraponto que o autor traz é: se de fato essa imortalidade existir, como que ficaria a sobrecarga populacional, sobrecarga de alimentação, sobrecarga ambiental principalmente? Como que nós iríamos alimentar todo o povo? Porque se ninguém morre e só reproduz cada vez mais, como que a Terra vai dar conta disso tudo? O quarto ponto que o autor diz, e que o autor trata no livro, é que as religiões tradicionais estão perdendo influência e podem ser substituídas por uma nova religião baseada na ciência e na biotecnologia. Isso já está acontecendo, tem muita gente que não acredita em absolutamente nada e só acredita na ciência. Eu não sou uma pessoa dessas, eu acredito que tem algo superior ao ser humano, mas o autor diz que essas religiões tradicionais estão perdendo a força.
E de fato estão. Hoje em dia, por exemplo, é difícil uma pessoa querer se tornar um sacerdote, um padre, algo nesse sentido na Igreja Católica, por exemplo, que é a maior religião do mundo. Agora, na questão da ciência, cada vez mais a ciência vai crescendo, cada vez mais as pessoas vão acreditando, cada vez mais as pessoas vão acreditando em medicamentos, em tratamentos médicos, e isso é ciência. O quinto ponto, eu discordo um pouco desse aqui, que eu vou explicar em seguida, mas o ponto que o autor traz é que o capitalismo e o consumismo desenfreado são os principais responsáveis pelos problemas ambientais e sociais que enfrentamos atualmente. Eu discordo, mas não 100%. Tá? Depois eu vou dar o meu ponto de vista. Bom, o autor ele sugere que o capitalismo é uma forma de buscar lucro de forma desenfreada, atropelando tudo que tem pela frente. Ou seja, uma ideia baseada no crescimento infinito, sem pensar no meio ambiente, sem pensar no social, sem pensar nas pessoas, que isso é um ponto importante. E não só isso, ele fala que o capitalismo desenfreado leva a uma vida de insatisfação constante, que ninguém nunca está feliz com o que tem e está sempre querendo buscar mais. O autor ele sugere que a gente busque um modelo econômico mais voltado para o social, que pense na igualdade social, que pense no meio ambiente. E nesse caso eu concordo. Embora seja verdade que o capitalismo desenfreado, e é importante ressaltar essa palavra desenfreado, não é o capitalismo que faz isso, é o capitalismo desenfreado. Embora esse tipo de capitalismo ele tenha levado sim alguns desastres ambientais, alguns desastres sociais, infelizmente isso aconteceu. Isso não tem como negar. Porém hoje está cada vez mais forte os pilares de ESG, que é o Environmental Social Governance, que é meio ambiente, social e governança, que são os três pilares para que uma empresa pense primeiro no meio ambiente, segundo no social e terceiro na governança da empresa. Então esses três pontos, para quem tem o pilar ESG dentro de sua empresa, tem que seguir. E hoje é difícil a empresa que não tem, principalmente as empresas grandes. Eu acho que uma coisa que o capitalismo trouxe foi o consumismo. Que isso sim para mim é um grande problema dentro da sociedade. Por quê? As pessoas têm que ter um consumismo consciente, porque o consumismo que é totalmente desenfreado, que as pessoas não pensam, as pessoas começam a comprar produtos, por exemplo, que na fabricação de certo produto tem trabalho escravo, na fabricação de certo produto tem degradação ambiental, tem desmatamento, e muitas pessoas não se tocam disso. As pessoas compram de qualquer marca, e na verdade hoje nós temos que pensar também, como consumidores, pensar no pilar de ESG, de meio ambiente, social e governança, para que a gente faça o melhor também para o meio ambiente e para a sociedade como um todo, e não financiar desmatamento, não financiar trabalho escravo. Bom, esse é o meu ponto de vista para essa ideia que eu discordei do autor. E a sexta ideia que ele traz no livro: os valores humanos, como a liberdade e a igualdade, são construções sociais e podem mudar fundamentalmente no futuro. O autor, nesse caso, ele fala de forma bem breve nesse ponto, mas ele fala que os indivíduos que têm igualdade, isso é uma ficção. Isso não existe na realidade, não existe como ter igualdade de fato, e que com o crescimento da biotecnologia, de poder mudar qualquer variável do nosso corpo, poder dominar o nosso meio ambiente, isso vai mudar o conceito de igualdade, principalmente, e também de liberdade. E isso percebe que o livro tem muito a ver com tecnologia, com inteligência artificial. Então esse foi um dos pontos também que o autor apresentou nesse caso aqui. Então a terceira parte do vídeo, para a questão de recomendação desse livro, vou tocar aqui em pontos fortes e fracos do livro para você decidir se vai comprar ou não. Assim, o autor ele é um cara extremamente fantástico, o livro é muito bom, muito bem explicativo. Ele é extremamente didático, ou seja, a maior parte das pessoas que pegar esse livro em mãos vai conseguir entender o que o autor está dizendo. Por mais que tenha conceitos difíceis, o autor se faz por entender. E outra, ele tem um conhecimento vasto em muitas áreas, na filosofia, história, economia. Ele é de fato muito bom. E não só isso, como tudo isso que eu falei foi de forma mais superficial, digamos assim. Por mais que tenha sido um pouco aprofundada ali na questão dos pontos, no livro é infinitamente mais aprofundado. O autor, ele apresenta pontos e argumentos extremamente convincentes que tu vai ler e vai falar: poxa, eu nunca pensei isso, e de fato é verdade. E outro ponto que eu acho muito bom nos livros dele, que é a capacidade que ele tem de gerar um ponto de interrogação na nossa cabeça. Ele traz pontos chaves da nossa sociedade, da economia, da tecnologia, que nós nunca pensamos na vida, e aí nós começamos a pensar a partir daquele momento,
para que gere novas críticas, e ele deixa sempre bem claro que não é que ele esteja 100% certo em tudo que ele escreve, mas que ele quer dar o ponto de vista dele para que gere uma discussão entre outras pessoas. E isso eu acho fantástico, é um trabalho fantástico desse historiador. Mas tem um ponto fraco desse livro que eu acho, que é que o Harari tem algumas ideias que ele simplesmente lança e ele não aprofunda. Ele fala uma ideia extremamente chocante e não fala mais nada sobre isso. É aquele parágrafo e deu. Então tem algumas ideias que ele não apresenta nenhum tipo de argumento, e essas partes do livro eu não gosto muito, pelo fato de não ter argumentos convincentes ali que me faça pensar, ter outro ponto de vista. Outro ponto, que isso eu discordo um pouco dele, que é que ele tem uma visão muito otimista da tecnologia, da ciência. Eu não acredito que vai ser tudo da forma que ele fala. Eu acho que, se acontecer, vai demorar milhares de anos, se duvidar milhões. Que ele acha que as soluções vão vir exclusivamente dessas áreas e de nenhuma outra. E não é bem assim, na minha visão, obviamente. Bom, como vocês viram, esse livro traz uma ideia bem crítica sobre alguns pontos da nossa sociedade, da tecnologia e ciência, para nos dar um outro ponto de vista e nos fazer pensar, nos fazer discutir com outras pessoas, para a gente ter novas ideias e aí sim estimular o conhecimento. Bom, eu recomendo a leitura, tá, desse livro. Eu acho esse livro fantástico. Ele mudou o meu pensamento de muitos aspectos que tem dentro desse livro, muitas ideias que o autor trouxe, eu mudei completamente a minha concepção. Então sim, eu recomendo esse livro, principalmente para quem quer pensar e discutir novas ideias com algumas pessoas. Obrigado para você que ficou até aqui. Eu sou o Nick Marques, nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço!